Fevereiro. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Crefito 2. Eu sou a doutora Simone Nascimento, conselheira do Crefito. Hoje nós teremos o doutor Antônio de Araújo Silva, terapeuta ocupacional, membro da Câmara Técnica de Contextos Sociais, mestre em gestão em saúde e especialista em gestão social. O tema da gente hoje vai ser sobre a prática da terapia ocupacional no cuidado da pessoa com sofrimento mental. Vamos aproveitar o Setembro Amarelo para a gente falar um pouquinho mais desse cuidado da terapia ocupacional com os nossos usuários na saúde mental. Vamos aguardar o Dr. Antônio entrar para que a gente possa ter um bate-papo gostoso nesse início de noite, com a presença de vários colegas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vamos ver aqui se o Dr. Antônio está entrando. Doutor Antônio vai bater um papo com a gente aqui para a gente poder saber um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Obrigada, gente, pelo carinho. Muito grata, sejam muito bem-vindos. Adoro a companhia de vocês nessa tardezinha quente aqui no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu aqui acompanhar para ver se o doutor Antônio está chegando. Deixa eu mandar aqui mensagem para o doutor Antônio para dizer que nós estamos aguardando. Ver se ele entra. Ele ainda não está online. Bom. E aí, para vocês que estão nos acompanhando, acompanhem também nossas redes sociais, que teremos novidades em breve. Então, fiquem atentos às nossas novidades que estarão nas nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook, Então, para aqueles que ainda não, estão lá sinalizando, vão lá, participem, põe lá pra gente o sinalzinho de alerta para que vocês possam receber todas as novidades do Crefito 2. Nos acompanhem nas redes sociais, sejam participativos, que a nossa gestão é essa. É fazer com que a gente tenha essa via de mão dupla com cada um de vocês. Viu? Vamos ver se o doutor Antônio está entrando. Responde. O doutor Antônio está tendo um pouquinho de dificuldade com a conexão dele da internet. Mas já me avisou e a gente está tentando acessá-lo. Oi, Sol. Bem-vinda. Nayara, tô vendo um monte de gente conhecida aqui, sejam bem-vindos a mais uma live do Conselho. Para aqueles que entraram agora, o nosso tema hoje vai ser a prática da terapia ocupacional no cuidado da pessoa com sofrimento mental. Nós vamos bater um bate-papo com o Dr. Antônio de Araújo Silva, membro da Câmara Técnica de Contextos Sociais, terapeuta ocupacional, mestre em gestão em saúde, especialista em gestão social. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse Setembro Amarelo, como é que a terapia ocupacional pode colaborar, com os nossos usuários, clientes, pacientes, nesse período, de sofrimento mental, que a gente tem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, sejam mais uma vez todos bem-vindos e vamos aguardar só um pouquinho o doutor Antônio entrar. Enquanto isso, a galera vai entrando, vai se animando, vamos esquentando a nossa live de hoje. Ser quente como o dia de hoje no Rio de Janeiro, que bateu aí mais de 38 graus, Vamos aproveitar. Olá, doutor Antônio. Olá, Doralice. Olá, doutor Antônio, boa tarde. Tudo bem com você? Vamos lá, o doutor Antônio já está online, vamos esperar. Olá, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Já é boa noite já, né? Já são boa noite. Eu estou desde cedo aqui preparando a nossa live de hoje. Já falei um pouquinho sobre o senhor para os nossos amigos que estão participando da nossa live. Disse para eles que o senhor é terapeuta ocupacional, membro da Câmara Técnica de Contextos Sociais, daqui do Crefito 2, mestre em gestão em saúde, especialista em gestão social.
com o tema de hoje, com a prática da terapia ocupacional no cuidado da pessoa com sofrimento mental. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos amigos que ainda não o conhecem, para que possamos saber com quem a gente vai conversar hoje. Ok. Primeiramente, Simone, é um prazer enorme. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu estou no meu trabalho ainda. Estamos. Estou no meu trabalho ainda. Primeiramente, a minha formação é da Universidade Castelo Branco, tá? 2004. Tá? Eu já tive uma passagem pelo conselho, onde eu aprendi muito com vocês aí. Tá? Foi numa gestão da vice-presidente doutora Cláudia, tá? Doutora Cláudia Regina, e aprendi muito, muito com vocês. Foi justamente a minha alavanca para realmente acreditar no cuidado em terapia ocupacional. Tá? E hoje eu trabalho na gestão social, né? Fazendo jus à minha especialização. Trabalho com pacientes em sofrimento psíquico ou mental, que vêm de sofrimentos oriundos de dependência química, pacientes psiquiátricos também, com depressão, inúmeros sofrimentos de ordem, né? Que na realidade a gente, no dia a dia, a gente não consegue imaginar que existam, né? Hoje dentro do nosso DSM-5, né, a gente já passou das 30, 40 mil doenças, síndromes catalogadas. Então isso assusta a gente. E o cuidado em terapia ocupacional, ela não olha a doença, esse é o nosso diferencial. Abraçar essa causa é algo que realmente me fascina, me motiva e me faz estar aqui pedindo para a minha direção, me libera um pouquinho, fica até um pouquinho mais tarde, mas eu quero partilhar esse conhecimento, essa experiência com os meus colegas. Desde já agradecemos muito por esse carinho, não só pelo conselho, mas por todos aqueles que estão participando dessa live, né? Porque é muito bacana a gente ampliar o conhecimento da terapia ocupacional, né? Que são poucas as pessoas que, infelizmente, né, conhecem a atuação do terapeuta ocupacional. Eu falo que os nossos usuários, clientes, pacientes, é o que mais entendem o trabalho da terapia ocupacional quando vem nos procurar. E eu gostaria assim, que, primeiramente, eu queria saber assim, o porquê que o senhor escolheu o sofrimento mental, uma vez que o transtorno mental ou outros, né, tem essa questão tão, vamos dizer assim, pertinente na nossa sociedade. Simone, eu escolhi sofrimento mental porque eu sou um profissional, quando digo, é muito complicado a gente falar que a gente enquanto terapeuta ocupacional, um profissional da saúde, porque eu abraço realmente a causa social. E quando a gente fala de transtorno mental, é muito, muito difícil, a gente não tem um binômio social aí presente que tem a ver com preconceito. O preconceito, ele anda junto com o transtorno mental. Dificilmente eu encontro um usuário de um serviço público ou um paciente de uma clínica privada acolher com bons olhos a hora que vai receber um diagnóstico, ou você tem tal transtorno. Né? Isso é um impacto muito, muito grande, porque a partir dali, o seu trabalho ele é dobrado. Por outro lado, enquanto terapeuta ocupacional, nós trabalhamos justamente esse olhar mais amplo. Tá? A gente está na saúde, a gente está no social, e a gente sabe o peso que é carregar esse transtorno lá para fora. Eu entro numa clínica, sou internado, e de uma hora para outra eu recebo o diagnóstico. Eu tenho um transtorno depressivo, não importa qual seja. Tá? Eu tenho uma depressão. Saio dali, automaticamente, não tem como, tá? Esse paciente, ele já, em vez de ele trabalhar melhor as conexões lá fora, tá? Com seus familiares, seus amigos, o isolamento é algo que, na realidade, ele vai buscar de imediato. Tá? Então, isso a gente vê na clínica, no dia a dia, a gente vê isso acontecer. Tá?
Então, a palavra transtorno, tá, ela cabe muito bem nos livros, na teoria, mas no dia a dia da clínica, né, eu prefiro utilizar o sofrimento mental. O sofrimento psíquico é algo que, muitas das vezes, né, faz com que a pessoa nos olhe e entenda que nós temos as nossas formas de sofrimento. E que as formas de sofrimento dele, por mais que estejam sendo cuidadas, não se diferenciam muito da gente. Visto que a gente está vivendo a pandemia, né? Me diga uma pessoa que não esteja vivendo o seu sofrimento no domicílio hoje. Tá? Então, o fato de eu utilizar essa nomenclatura sofrimento mental se dá justamente para diminuir essa questão do preconceito que se dá realmente nos pacientes que têm sofrimento mental e que carregam lá fora, né, essa questão diagnóstica que pesa muito, pesa muito. Outro dia eu tive com um paciente que eu já não via há cerca de 3, 4 anos, né? E ele me procurou, me ligou, poxa, Antônio, estava torcendo para você ter o mesmo número. Aí eu, poxa, cara, mas eu já estou com esse número há muito tempo, você que não me procura, tal. Aí ele, não, é porque, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela questão do diagnóstico que você falou comigo, para eu não levar em consideração essas questões do critério diagnóstico, que eu sou um diagnóstico ambulante? Eu levei realmente muito e muito isso a sério. E hoje eu participo de um grupo, tá? Aí eu já fiquei assim meio que assustado, né? Opa, que grupo? Eu estou no Neuróticos Anônimos. Aí eu, Neuróticos Anônimos? Porque lá eles nunca vão saber qual o transtorno que me abate, segundo o linguajar deles. Aí eu, que ótimo, ele encontrou o caminho, tá, dos iguais. Ele encontrou o caminho para se libertar dessa questão estigmatizante. Ele encontrou o seu grupo, ele encontrou onde ele tem um apoio. Então não tem como, tá, a gente não trabalhar essa especificidade na área social. Muito e muito forte de entender o que é a convivência e o que são as conexões humanas. É verdade, o trabalho de terapia ocupacional é para além, né? A gente acaba pegando outras questões e trazem para o nosso trabalho, né, para a nossa atuação, um pouquinho da experiência de cada área de atuação que a gente acaba tendo, né, para poder auxiliar o nosso paciente. E assim, Sim. o que você vê assim, que é um cuidado da terapia ocupacional? Bem, eu terminei falando muito dessa questão. A minha formação, depois antes da terapia ocupacional, eu tive outras formações, mas em áreas exatas. E após a terapia ocupacional, eu me identifiquei muito com a área de saúde mental e a área social. Tanto que o meu mestrado em saúde, ele teve por base justamente as variáveis sociais, justamente para identificações de doenças e vulnerabilidade na população mais vulnerável, né? E aí o que acontece? O cuidado em terapia ocupacional, ele pode ser expresso de diferentes formas, tá? Especificamente falando da minha área, tá? O cuidado, ele tem uma expressão assim, de uma vocação muito grande para o apoio social, tá? Porque o que acontece? Eu trabalho na reinserção social. A minha linguagem de reinserção, ela precisa estar coadunando com o linguajar das pessoas que vão estar lá fora e não que estão na internação. Então, a participação desse sujeito nas atividades, elas não têm por base somente, tá, a consciência de morbidade, como muito se trabalha, tá, tem por si só a vocação para a participação social, ou seja, para o seu retorno para a vida, para o seu retorno para a comunidade. Tá? Muito se falou no modelo biopsicossocial, né, do seu contexto biopsicossocial, ou seja, para ele voltar para o seu contexto biopsicossocial. E o que é isso? A gente, na prática, a gente já vem trabalhando isso há muito e muito tempo.
Independente do fato se a gente trabalha na reabilitação física, se a gente trabalha na oncológica, se a gente trabalha na saúde mental, o nosso cuidado tem por si resgatar, ressignificar o cotidiano desse sujeito aqui fora. Fora, porque eu trabalho com internação. Eu trabalho com internação. Então, o cuidado em terapia ocupacional, ele não tem olhar somente em saúde, que visa muito as questões relacionadas às condutas, protocolos, e eu vou ser franco para ti, é muito fácil a gente gravar protocolos, identificar protocolos, mas não é fácil a gente identificar uma necessidade, saber como apoiar o resgate, a ressignificância de vida desse sujeito. A gente precisa estar presente ali no dia a dia dele. Com toda Então, certeza. há um diferencial muito grande desse cuidado. Então, o nosso cuidado, ele tem uma intensa expressão assim, social e de participação e de manutenção da vida. Tá? Então, isso para mim é cuidado. Tá? E se mistura muito, né? Eu tive um professor chamado Marcos Vinícius Machado, famoso Somos Marquinhos, dois. que falava muito isso, né? Que a terapia ocupacional, né? Tem essa coisa, se a gente é da saúde, se a gente é do social, como é que é isso? Isso há cerca de 15, 20 anos atrás. E não mudou. A nossa vocação é para essas áreas e a gente está firme e forte aí. Então, E é bom, né, a gente ter essa base, né, que a gente acaba lembrando de quem foram os nossos mentores, para a gente sim, entender que mesmo passar dos anos, né, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa linha de pensamento de ver o outro não fragmentado. Né? A gente tem que olhar sim. o outro como um todo. Né? Eu não posso olhar apenas a cabeça, o braço, uma perna. Eu preciso ver quem é esse ser humano, né? Como um todo. Ele é um ser único, ele não é fragmentado. E na saúde mental e em todas as outras áreas da terapia ocupacional, a gente acaba integrando esse corpo, ressignificando essa pessoa, para que a gente possa trazer uma qualidade de vida para essa pessoa. Né? Que não é tão simples, né, Antônio? A gente chegar e Não, seguir em frente, né? Muito complicado. não, existe a gente está falando sobre cuidado, né? E na percepção das pessoas, quando as pessoas chegam aqui na internação, é muito comum eles me perguntarem assim, Antônio, que tipo de tratamento eu vou receber aqui na internação? E aí eu falo, eu sempre olho para a pessoa, né, e pergunto assim, você prefere ser tratado ou cuidado? Aí a pessoa olha para mim assim, Antônio, eu prefiro ser cuidado. Porque esse sujeito, ele sabe o que é ser cuidado. Em algum momento faltou cuidado para ele. Se a gente se aproxima desse cuidado, tá? A gente de cara, a gente já tem o nosso trabalho já numa humanização muito, muito grande. Tá? Então, a identificação que nós fazemos nesse diálogo com o outro tem a ver com um cuidado que envolve não somente aspectos, né, relacionados a protocolos, condutas, né, conhecimentos específicos, né, dentro de uma especificidade protocolar de um ou de outro diagnóstico, mas também que envolvam esse linguajar que vai além do tratamento, que é o cuidado individualizado e diferenciado. Diferenciado. Você pode ter um grupo com 20 pessoas. Tá? A dinâmica, ela pode ser construída coletivamente, mas o seu olhar, ele é diferenciado para cada um daqueles participantes. Com certeza. Isso faz de nós terapeutas ocupacionais. Isso faz de nós terapeutas ocupacionais. Porque a gente entende pela dinâmica de corpo, pela dinâmica de comunicação, a expressão de vida daquele sujeito, ou de ausência de vida daquele sujeito. Verdade. E assim, a gente tem assim, eu queria que você citasse assim, quais são assim as suas percepções
de maiores contribuições que a terapia ocupacional pode ter em cuidado dessa pessoa com sofrimento mental? A gente avançou muito, tecnologicamente falando, a gente avançou muito nas práticas de cuidado, principalmente em saúde mental. Eu participo de congressos, né, brasileiros de psiquiatria, acompanho alguns congressos internacionais, tá? E muitas das vezes eu fico assim, preocupado, né, com a ausência de colegas nesses congressos. E, e quando eu me apresento como terapeuta ocupacional, né, as pessoas ficam assim admiradas. Poxa, que legal! Que bom que você está num congresso de psiquiatria. Que bom que a gente pode falar sobre a terapia ocupacional. E aí eu me pergunto, o que que esse sujeito conhece sobre terapia ocupacional para estar assim vibrando com a minha presença aqui nesse congresso? E aí eu conversando com um psiquiatra, muito amigo meu, uma vez encontrei em Brasília, ele virou para mim, olha, a gente tem muito a agradecer a vocês, tá? Não pela intervenção de Nízia da Silveira, mas pelo olhar que vocês deram à saúde, que fez com que o sujeito saísse do manicômio. Ou seja, nós somos os profissionais que, na realidade, oportunizam ao sujeito que, uma vez tendo perdido a identidade, tem por meio do fazer, pragmatismo, recuperar as suas ações de vida. Isso cabe Então, muito ao nosso trabalho, né? Conjunto também, né? exatamente. Nós somos os profissionais que metemos a mão na massa. Usamos as Não, nossas ações, né? Nossas atividades em prol, né? Do nosso paciente. exata, Né? A gente consegue empregar uma atividade para algumas pessoas tão simples. A gente consegue transformar aquele material em algo muito complexo para o nosso usuário. Né? A construção dele, desse material, essa ressignificação do material, a importância que a gente dá, a gente não fica muito preocupado, né, Antônio, com o produto final. Né? exatamente, Simone. E não só no campo da transformação do material, mas das adaptações também. Das adaptações também. Quando a gente vai para contextos sociais, tá? Entrar na casa de uma família e a gente desenvolver adaptações, critérios de normalização de rotina, a gente ampliar o olhar daqueles familiares, tá? Em relação a uma conduta que possa ser benéfica e de ressignificação de vida, tá? Você entende que você pode assim transformar muito e muita coisa, um pequeno olhar, um pequeno olhar. Às vezes uma simples adaptação é de uma elevação de uma autoestima muito, muito grande, muito, muito grande. Eu tenho visto isso, assim, claro, né, eu vario muito nas classes sociais, tá? Mas quando a gente trabalha em contextos sociais, que a gente vai realmente para as áreas onde eles necessitam e precisam da presença de nós lá, tá? Para reconstruir. A gente está vivendo um momento agora onde a gente não vê isso em todos os telejornais, mas a gente sabe que o número de moradores de rua aumentou e muito aqui no Rio de Janeiro. Tá? E cada vez mais, né, a arquitetura que eles desenvolvem para se protegerem das chuvas, do calor, tá? Do frio, do vento, tá? São construções, são moradias ambulantes, são adaptações que muitas das vezes passam desapercebidas pelo olhar da população. E como significar a vida desses sujeitos, tá? Que na realidade perderam o espaço e hoje ambulantes, tá? Ciganos, muitas das vezes, tá? Procuram espaços de vida em marquises. Tá? A gente está muito e muito atento a isso, a gente precisa estar muito e muito atento a isso, porque isso lá na frente, gente, é trabalho para a gente, é muito e muito trabalho para a gente.
Então, significar a vida dessas pessoas, tá? É trabalho da gente. Então, se você me pergunta, tá, hoje, tá, o que me faz perceber, tá, as maiores contribuições da terapia ocupacional, tá, principalmente nesse século, né, que a gente achou que as tecnologias poderiam diminuir as nossas diferenças sociais, e a gente está vendo que não é bem assim. Tá? A gente é o profissional que tem que estar presente nesses espaços. A gente precisa estar presente nesses espaços. Com certeza. E a gente sabe que alguns ambulatórios de rua são ricos para terapia ocupacional, Sim, né? sim. Como você mesmo disse, assim, os diversos materiais que a gente pode ter para a promoção, né, dessas atividades é enriquecedor não só para nós, terapeutas ocupacionais, né, que a gente vai ter uma gama de possibilidades, assim como trazer um pouquinho da realidade desses moradores de rua, ou até mesmo, né, a gente sabe que no Rio de Janeiro nós temos inúmeras comunidades que também, Sim. né, se a gente for pegar essas edificações, a gente também, para poder, por exemplo, como você havia mesmo dito, que às vezes precisa readaptar a vida, né, a inserção dessa pessoa na sociedade. E às vezes a gente tem Uhum. que subir, né, às vezes, a comunidade em vielas, em lugares muito apertados, para que a gente possa proporcionar, né, para o nosso usuário, vamos dizer assim, uma condição de vida melhor, Sim, sim. né? E assim, eu queria saber em relação um pouquinho sobre a segurança do paciente, em relação assim, quais seriam os critérios assim mais importantes para a gente usar durante ou antes de uma atividade proposta, né? Alguma coisa assim dentro da terapia ocupacional que a gente possa dizer um limiar de segurança. Eu costumo, como assim, eu tenho formação em gestão e eu não tenho como não me preocupar com a segurança do paciente em todos os níveis, principalmente no coletivo, nas atividades grupais. Eu já fiquei assustado em conhecer algumas instituições e verem assim a indiscriminação de materiais, tá? Materiais inteiramente indiscriminados sendo utilizados com pessoas com risco. A gente sabe que no trato da saúde mental a gente tem pacientes, né, com hetero e autoagressividade que se lesam e muitas das vezes passam desapercebido pelo profissional. Às vezes, uma instituição pública com 20, com 30 pacientes, né, esse paciente ele sai, eu já trabalhei em várias instituições públicas, esse paciente ele sai com uma autolesão e muitas das vezes é desapercebida pelo profissional e isso só é observado a nível de enfermaria mais tarde. Então, a gente precisa estar muito, muito atento e identificar os riscos. Tá? O primeiro selo, assim, para que na realidade a gente possa desenvolver um trabalho com qualidade, é identificar os riscos. A gente precisa identificar os riscos. A gente não tem o hábito, de identificar os riscos, e identificar os riscos tem a ver com conhecer a instituição que a gente está atuando e o perfil do paciente que está sendo tratado ali. Então, Importante. a gente precisa identificar os riscos. A gente não pode selecionar da nossa cabeça um material e vou desenvolver essa atividade porque essa atividade é legal, vai trabalhar autoestima, todo mundo vai ficar bem e tal. Não, não funciona assim, gente. Isso aí é coisa da gente em recursos terapêuticos, quando a gente ficava muito, muito mobilizado lá com as aulas dos professores lá, não. A gente está num outro universo, num universo onde a violência contra si está aumentando, e aí eu falo da autoagressividade, que na realidade é muito comum nos nossos pacientes. Então, a identificação dos riscos, ela assim, é básica. No segundo momento, a gente precisa da análise dos riscos. Por que análise dos riscos? Tá? Porque na análise dos riscos, a gente precisa desenvolver certos protocolos, tá? Para, uma vez identificados esse risco, como é que a gente vai agir em detrimento do uso desses materiais? Se eu tenho um repertório pequeno de atividades, em função dos materiais, eu preciso fazer uma análise de risco.
para que o meu paciente ele não venha se machucar com esse material, tá? Eu, por exemplo, eu tenho se eu tenho no grupo um paciente, tá, com, digamos assim, com um retardo leve, e ele pode simplesmente, no gisão, engolir e eu não perceber. Ele pode engolir. Eu já presenciei isso inúmeras vezes com colegas também. Ele pode engolir o gisão, ele pode comer o gisão. Aí a gente fala, ele está regressivo, está na fase oral. Não, você se esqueceu de avaliar o perfil do paciente. Ele não está, você está. Você comeu mosca aí na elaboração da sua atividade. Então é muito, muito importante a gente fazer análise. E segundo a avaliação, uma vez que você já seja um profissional que já venha trabalhado já e aplicado em inúmeras atividades com determinados grupos, né, você é o profissional capaz de avaliar os riscos e saber perfeitamente como selecionar esses materiais e indicar que os familiares possam fazê-lo também nas suas residências. É claro, né, que você precisa tratar disso, né, com muito carinho, tá? Porque muitos familiares falam, poxa, que bom, vou fazer terapia ocupacional em casa com meu filho. Não, a orientação se dá justamente, você precisa trabalhar como consultor. Aí entra uma outra coisa, né, que quando você conhece os riscos, né, você pode dar consultoria a essa família e falar, olha, podemos trabalhar determinados materiais desde que exista um monitoramento, uma supervisão, mas a gente precisa realmente estar conectado com esses familiares para fazer esse tipo de trabalho. Então, a segurança do paciente no trato das atividades em terapia ocupacional, elas precisam estar, assim, muito afinadas com o perfil do paciente e com o perfil da instituição também. É importante você, né, retratar sobre a avaliação. Eu gosto muito de dizer que a avaliação ela é diária. Né? A gente precisa preencher um protocolo, seja do consultório, da instituição, enfim, do serviço, mas nós precisamos estar atentos de como esse nosso paciente está chegando naquele dia e perguntar como é que você está hoje. Né? Porque às vezes você elaborou uma atividade, como você mesmo disse, fantástica, com recursos excelentes, mas naquele momento não é viável. E aí a gente tem que ter o plano B. Eu acho que você vai lembrar um pouquinho, porque assim, na faculdade, né, a gente falava assim que a terapia ocupacional, a gente tem uma bolsa de Pandora. Né? Então a gente é que nem uma cartola de mágico, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre, tem que tirar uma surpresa da cartola, dessa bolsa, porque às vezes o que a gente planejou naquele momento, infelizmente, não vai poder ser concretizado. E a gente tem que ter o plano B, C, D, até a hora que a gente achar uma atividade adequada para aquele dia e para aquele paciente que a gente está atendendo. Não é verdade? Eu trabalhei alguns anos alguns anos não, foram 3 anos como preceptor, e eu achava interessante, né, quando as estagiárias elas chegavam e falavam assim, o Antônio, e agora? A gente só tem esse material. Aí e criatividade, gente, a gente passa tanto tempo estudando recursos terapêuticos, a gente vai lá, entra no laboratório, a gente cria, descria, tá? E a gente sabe que nem em todas as situações a gente vai ter materiais. Então, o plano A, plano B, plano C, tá? Ele nos remete justamente àquele eu criativo, tá? Aquele eu criativo. E isso é extremamente importante, porque a assinatura do terapeuta ocupacional, ela tem uma assinatura muito, muito pessoal do sujeito que está desenvolvendo a prática. Então a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer dessa identidade. Ela é muito misturada. Ela é muito, muito misturada. E o primeiro material, o primeiro recurso que nós temos somos nós mesmos. Exatamente. Né? Exatamente. Muitas das vezes você chegou com um material fantástico, né? Vamos dizer assim, que está lá na vitrine da loja, ou mesmo que a gente construiu nas nossas oficinas,
mas muitas das vezes esquecemos que o grande material somos nós e o outro, Exatamente. né? É uma Exatamente. via de mão dupla. A gente precisa ter esse olhar, essa escuta para o outro, que muitas das vezes o terapeuta ele vem cheio de informações, cheio de ideias, e eu falo muitas das vezes, falo assim, para, respira, né? Isso. Precisa dessa pausa. E muitas das vezes a gente, Exatamente. sem querer, com o nosso dia a dia, a gente sem querer atropela o outro. E Exatamente. se Isso. atropela também, Também. né? Também. E aproveitando essa atualidade, a gente está num período de pandemia, né, onde as pessoas não estavam preparadas, muito menos Uhum. nós, terapeutas, né? A gente está aprendendo no nosso dia a dia. E eu queria saber, assim, como é que está sendo esses atendimentos individuais? Quais critérios que o senhor está vindo utilizar para conseguir estimular esses pacientes, assim, os ditos, os considerados graves? É. Qual critério que eu utilizei, principalmente para os pacientes ditos graves? Tá? Há uma diferença muito grande de graves e de risco. Então, eu coloquei graves, né? A pandemia, ela fez com que a gente, assim, no primeiro momento, tá, evitasse os atendimentos individuais. Até porque a gente desconhecia esse vírus, EIs, tá, dos equipamentos de proteção. A gente assim, ficou muito, muito cauteloso. Tá? Qual o critério número um? Tá? Conhecer muito, muito bem o paciente e os familiares que, na realidade, o cercam. Esse é como se, na realidade, eu estivesse trabalhando a segurança do paciente, ou seja, eu conheço aquele paciente. Então, eu conheço a história de vida, conheço, eu sei do que o levou àquele adoecimento e sei da dinâmica familiar. Eu digo isso porque a minha prática é no domicílio. A minha prática é no domicílio. Então, eu preciso conhecer legitimamente esse paciente e os seus familiares. Os equipamentos de segurança, independente do fato de se você teve ou não teve Covid, se o familiar tem ou não tem, eles são extremamente necessários. Muitos familiares, tá, no primeiro momento, o senhor já teve, então o senhor não precisa usar. Opa, não se engane, não se engane. A gente precisa, na realidade, nesse momento, fazer jus ao fato de sermos profissionais da saúde. Olha a maluquice. Somos profissionais da saúde, porque nós conhecemos protocolos. E isso é um protocolo em saúde. Então, esse é o segundo critério. A segurança do paciente, ela envolve justamente você conhecer o paciente, que tem a ver com a identificação, conhecer a história com tudo, tá? E utilizar os equipamentos de segurança, na realidade, que vão te deixar mais à vontade, mais seguro. Tá? Então, eu trabalhei, tá, em algumas dinâmicas, tá, com pacientes no domicílio, né, atendimentos individuais, em que, na realidade, no uso do equipamento faltava um fôlego. Eu trabalhei movimentos posturais, tá? Eu trabalhei corpo. Então, em duas situações, eu fiz a dança da sombra. Alguém conhece a dança da sombra? Para justamente relaxar o paciente. A dança da sombra, a pessoa não precisa ficar em pé. A pessoa pode ficar no leito, na cadeira de roda, a pessoa pode ficar sentada no seu sofá, e a pessoa faz tranquilamente um movimento, porque esse movimento, por menor que pareça, ele trabalha a endorfina. Entendeu? Aquele paciente, ele não tem um repertório de atividades no seu domicílio porque ele é dito grave. Tá? Ele é dito grave. Então, ele não tem um repertório de atividades no seu domicílio, até porque a família tem muito medo. E o medo domina esse espaço de adoecimento. Então, você precisa trabalhar o corpo. Não tem como você não trabalhar o corpo desse sujeito. Esse corpo ele precisa responder
alguma ação externa. E você é o facilitador dessa ação externa. Então você precisa trabalhar o corpo. Tá? Se você não conhece relaxamento induzido, se você não trabalha meditação induzida com seus pacientes, uma dica, aprenda. Tá? A gente está no século XXI, as tecnologias elas avançam, tá? Mas a nossa tranquilidade depende da nossa respiração. Sempre. A gente precisa ter esse controle interno para que a gente possa, né, expressar um pouco do que seria, né, no nosso dia a dia. Se a gente ficar muito preso, né, com aquela couraça, a gente não consegue liberar. Exatamente. E o que acontece? Eu falei tudo isso, tá? E parece muita coisa, mas eu fiquei 10 minutos com o paciente. 10 minutos com o paciente. Nesses 10 minutos com o paciente, eu já tenho um jogo, já tenho uma dama, já tenho um xadrez, eu já tenho um Uno, eu já tenho qualquer joguinho, mínimo que pareça. Eu vou ficar ali 40, 50 minutos com aquele jogo? Não. Eu vou aumentando o nível de resposta, tá, daquela ação no paciente. Então, a gente precisa também identificar quais são os critérios que nós podemos usar à medida que nós vamos motivando aquele paciente, tá, para sim, para a atividade. Tá? E no momento que ele resolve parar, tá, doutor, o senhor pode parar um pouquinho? Tá? Eu queria falar uma coisa para o senhor. Ó, tudo bem, eu vou deixar aqui quietinho, tá bom? Vamos conversar. E aí nessa conversa, amigo, a gente se descobre o social, né? A gente se descobre o social. É o espaço que nós esperamos sempre para a gente construir o plano terapêutico desse paciente. A gente não pode ficar voltado só numa atividade fechada. A atividade, eu digo que é só um facilitador no nosso dia a dia. Exatamente, Simone. E aí é a oportunidade que a gente tem justamente para a gente construir o nosso plano terapêutico com aquele sujeito. Com certeza. Então, isso só são algumas dicas para você que, na realidade, acha que a gente, com os equipamentos, a gente não consegue fazer muita coisa. Não, a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue fazer muita coisa. Nós, terapeutas ocupacionais, conseguimos fazer muita coisa. Tá? Bastante. É só uma dica. Muita. É só uma dica. Tipo assim, a dica do dia. Né? Eu queria saber, assim, para a gente poder trazer mais curiosidades, eu queria, assim, ter uma ideia, como é que o senhor faz a inserção, assim, social dessas pessoas em relação o que acontece na vida delas, né? Como você falou que vai fazendo o trabalho com elas, muitas vezes, por elas estarem graves, elas têm essa dificuldade de uma reinserção, aceitação da família, na sociedade. Como é que o senhor começa a fazer essa introdução da reinserção desse paciente, desse usuário, para o convívio anterior que ele tinha? Você falou uma coisa, né, que dói aqui dentro, né, que é justamente o convívio anterior. Essa palavra mexe muito e muito quando a gente está trabalhando na reinserção social. Porque a gente trabalha com ressignificar vida. E a gente está falando para esse sujeito voltar para o convívio anterior. Né? E isso é de uma profundidade muito, muito grande, porque quando a gente ressignifica, tá, nem sempre o sujeito quer voltar para o lugar anterior. Ele nem sempre. Muitas das vezes Antônio, eu vou falar aqui porque eu trabalho com dependentes químicos e pacientes psiquiátricos, né, que na realidade eu separei as linhas, tá, com dependência química e psiquiátrica para a gente enxergar, tá, na pesquisa, tá, como se constrói a reinserção social. Então, por exemplo, na adicção, no sujeito que tem um sofrimento mental
em razão justamente das drogas, tá? A reinserção social, ela começa a acontecer na hora que o sujeito ele aceita o tratamento. Ele diz assim, Antônio, olha, eu não quero usar droga, eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro estágio da reinserção social. E aí você vai dizer, poxa, mas você não fez nada. Você não fez nada, mas ele já fez muito. Ele já fez muito. Esse é o primeiro estágio da reinserção social. Poucas pessoas acreditam isso, a reinserção social. Esse sujeito está te dando a oportunidade de ressignificar a vida, de tomar, assim, novas ações de ressignificado e importância para a construção de uma nova vida. Então, é a oportunidade que você tem, né, de mostrar para esse sujeito que você está do lado dele e que você vai construir junto esse caminho. Então, a reinserção social, ela no modelo que eu trabalho, tá, ela tem 4 estágios. O primeiro estágio é justamente esse de aceitação, de que você precisa se tratar, de que você precisa de ter um plano de tratamento, de que você precisa seguir uma linha condutora, tá, que vá fazer com... E detalhe, isso eu não estou falando dentro da especificidade da internação, estou falando lá fora mesmo. Tá? Independente do fato de estar internado ou não, a linha condutora é a mesma para a reinserção social. Mas a primeira coisa que a gente vai enfrentar, tá, nesse modelo de reinserção social que eu estou colocando para vocês aqui, é esse convívio familiar. E como nós, terapeutas ocupacionais, trabalhamos a convivência familiar? Uma grande interrogação. Como nós trabalhamos relacionamento? Nós trabalhamos participação social, mas como nós trabalhamos essa parte relacional do sujeito? Complicado, não? É simples. O fazer, ele transforma não somente esse sujeito, mas como transforma também a família. Você pode interferir positivamente na rotina dessa família. Você pode agregar elementos de valor que sejam constitutivos para uma reidentificação com fazeres novos de convivência, onde esse núcleo, né, ele possa se conectar pelo fazer. Esse núcleo ele vai se conectar pelo fazer. Então, é uma oportunidade incrível, tá, da gente estar trabalhando o estágio 2 e 3 da reinserção social. Então, a terapia ocupacional, ela nos oportuniza de trabalhar eixos importantíssimos dentro do convívio familiar que, muitas das vezes, nós não percebemos na nossa prática. O fazer, ele está presente em tudo, em tudo. A gente precisa identificar os caminhos que nos levam a construir, junto com o nosso paciente, tá, essa vida nova que ele vai precisar trilhar. E que durante o tempo você vai estar ali com ele, mas daqui a pouco ele... Eu costumo brincar, né, com alguns pacientes e falar assim, olha só, quando você chegar ao estágio 3, a gente vai se ver uma vez por mês. Não, que isso, doutor Antônio, não faça isso não, uma vez por mês é pouco, não. Você existe o telefone? Existe o telefone, a gente vai se desvinculando um pouco, porque a gente precisa trabalhar essa retomada de autonomia. Isso é importantíssimo, a gente precisa trabalhar essa retomada de autonomia. Então, a reinserção social, ela precisa ser trabalhada em todos os aspectos, né? E se você utiliza o fazer, tá, esse fazer ele vai te levar longe. Tá? Quer ver uma coisa, uma dinâmica interessantíssima que vocês podem utilizar, tá, na hora de atender nessa especificidade? Tá? Você lembra de alguma atividade em que você gostava de desenvolver, tá, na sua adolescência, tá, com seus pais? Antônio, tinha uma assim, tal. A gente pode fazer uma adaptação aqui? A gente pode fazer uma adaptação? E você constrói junto com ele essa atividade. E você surpreende a família. Num novo modelo, aquela brincadeira, tá? Ou aquele jogo
que na realidade era desenvolvido porque precisa de uma nova versão. Tá? Os ânimos já estão já meio que assim perdidos e você precisa de uma nova cara. A gente está falando de ressignificação. Então, a gente precisa construir esse olhar, tá? E sermos muito, muito criativos nessa prática da reinserção social. O fazer ele pode nos levar muito, muito distante nesse trabalho de recuperação, reabilitação, reinserção, readaptação. São vários os termos que são utilizados. É bacana a gente começar a divulgar o trabalho da terapia ocupacional nos seus mais variados contextos, né? Porque a sociedade vai conhecendo muito pouco o trabalho, como eu disse lá no começo, só os nossos usuários que realmente, efetivamente estão nos serviços, sabem da importância do trabalho do terapeuta ocupacional, seja na reinserção, na reorganização das rotinas, né, na estimulação no treinamento das atividades de vida diária. Então, assim, é fantástico as pessoas conhecerem um pouco mais o nosso trabalho e ver o quão rico, né, nós produzimos para os nossos pacientes, né, usuários, para que assim, toda uma sociedade saiba a importância do terapeuta ocupacional nessa reinserção social, nessa atuação profissional, seja dentro de um ambulatório, seja no ambulatório de rua, seja na casa, né, do nosso familiar, né, do nosso paciente que precisa estar lá muito bem inserido. Nossa, a gente ficou assim encantado. E eu estou vendo aqui pelo horário, nossa, a gente nem parece que a gente já está quase uma hora aqui conversando. Né? Eu acho que dá para fazer uma outra live, o doutor Antônio, para a gente dar a extensão. Simone, eu vou aproveitar esse gancho seu e falar sobre uma coisa importante. A gente entende muito de AVDs, a gente entende muito de AIVDs, a gente entende muito de desempenho ocupacional, tá? Mas a gente precisa se apropriar realmente desse fazer e assim, criar dentro das possibilidades teóricas que a gente tem. Tá? A gente precisa criar dentro das possibilidades teóricas. Tá? Então, quando a gente dança, que a gente erra um passo, tá? O que acontece com o corpo da gente? Quando o corpo é rígido, ele se desorienta, né? Se perde, fica sem graça, principalmente se tiver com parceiro. Tá? É a oportunidade que a gente tem de criar um novo movimento. Então, se você recebeu, tá, um conteúdo teórico vasto, que você possa explanar, e você adaptar dentro das suas necessidades no dia a dia, tá? Vai lá e faz. Tem muita e muita gente precisando, tá, desse conhecimento, mas não do conhecimento teórico, está precisando da tua praxis. Está precisando da tua praxis. Tá? Eu acho assim, a gente tem que fazer e fazer essa divulgação mesmo, né, para poder ser uma coisa assim muito mais ampla, né, para que a gente possa multiplicar essa informação, multiplicar o conhecimento. A gente tem que estar sempre buscando, né, se aprimorar, conhecer novas técnicas, novas formas de intervenção, porque não fica só um conteúdo para a gente, quanto terapeuta, né, exatamente. Mas sim, né, a gente encaminhar para o nosso usuário um pouquinho, né, do todo aprendizado que nós tivemos. Né? Então, assim, isso é fantástico. Muito. Nossa, eu fiquei assim, encantada com o nosso bate-papo, Antônio. Hoje foi assim, uma delícia para as pessoas poderem desmistificar um pouquinho, né, sobre essa questão que a gente tem esse sofrimento mental. Né? A gente sabe que a gente tem alguns pacientes que sofrem um pouco mais do que outros, né? Mas é importante aqueles que quiserem saber mais sobre o assunto, né? O Conselho Regional está aberto, o doutor Antônio também, porque é membro da nossa Câmara Técnica de Contextos Sociais. Né? Eu agradeço mais uma vez, doutor Antônio, por esse bate-papo gostoso nesse nosso início de noite. Né? Agradeço a todos os presentes. Essa live vai estar gravada no nosso GVT. Acompanhe nossas redes sociais para ter mais informações sobre, né, o que vem por aí pelo CREFITO. E, mais uma vez, a gente agradece ao presidente, doutor Willing, pelo espaço. E, mais uma vez, eu te agradeço. E a palavra, Antônia, gratidão. Muito obrigada, viu? E até uma próxima vez.
Que todos tenham uma boa noite. Você tem um bom retorno para casa, né? Que nós tenhamos um bom retorno no nosso término de trabalho. E agradeço o carinho, a participação de Obrigado. cada um de vocês e até a próxima. Obrigado, Simone. Fiquem na paz. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.